franquia que transformou a morte em um designer de interiores bastante criativo, essa franquia é Premonição. Sério, nunca mais você vai olhar para um canudinho, uma escada, uma folha de papel da mesma forma depois de assistir a esses filmes. A ideia é simples. Um grupo de adolescentes escapa de uma tragédia absurda graças a uma visão sobrenatural. E aí, a nossa querida Dona Morte, claramente ofendida por ter sido deixada no vácuo, decide buscar sua vingança, com mortes extremamente criativas. E assim começa uma das sagas mais bizarramente divertidas e ao mesmo tempo incrivelmente repetitivas da história do cinema. Vamos falar um pouco aqui sobre tudo e sobre nada ao mesmo tempo, desde o voo 180 até o looping temporal que quase fez a franquia parecer inteligente. Quase? Eu particularmente diria que eles conseguiram. E aí, eu sou a Cássia, sejam bem-vindos a Scriptando, e no vídeo de hoje a gente vai fazer um resumo em um vídeo só de toda a saga Premonição. Tá preparado? Então aperta o play, pega a pipoca, se cobre com o cobertor, dá aquela olhadinha assim atrás da porta e bora comer. O primeiro Premonição, lá dos anos 2000, tinha tudo pra ser o mais slasher adolescente genérico. Mas deixa eu te contar, não foi bem assim que aconteceu. Porque eles não tinham um assassino mascarado, eles não tinham todos os clichês que a gente estava acostumado a ver nos filmes slash dos anos 90, anos 80 e início dos anos 2000. Não. Eles trouxeram um inimigo muito fora da curva. Porque eis que vos apresento um inimigo invisível, Dona Morte. E diferente do Jason, Freddy ou até mesmo do Michael Myers, ela não corre, ela não grita, ela não sangra. Quer dizer, ela faz sangrar, mas na verdade ela só espera. Com paciência. Aquela paciência um tanto quanto sádica. Pois bem, essa é a Dona Morte. Só que ela vem com um quê de criatividade e com aquele quê de quem cursou uma bela faculdade de engenharia que consegue construir enormes e sucessivos acontecimentos em cadeia, para culminar em um único só e tão somente só ato: a morte daqueles que deveriam ter morrido. Afinal, ela transforma o cotidiano em uma armadilha mortal. Uma racha no chão vira motivo de decapitação, um ventilador vira uma guilhotina, um copo de água, um atentado. O filme ele é dirigido de forma eficiente, com um clima sombrio que lembra os melhores episódios de Arquivo X. O que não é coincidência, já que o roteirista veio de lá. Os personagens? Bom, honestamente, esse nunca foi muito forte da franquia. São personagens genéricos, um tanto quanto meio insonsos, mas que de certa forma a gente até se apega a uns, outros não, e a gente acaba torcendo por alguns para bem e outros para que a Dona Morte os leve de arrasto quanto antes, de tão chato que eles são. E é nesse ponto que a gente se pergunta: quem liga para a profundidade emocional dos personagens quando a gente só quer saber qual é a próxima armadilha plantada pela Dona Morte? E afinal, ela vai seguir mesmo aquela regra de matar um por um na sequência em que haviam morrido? Com o sucesso que foi o primeiro filme, e olha, me incluo, tá? Eu tenho DVD e tudo mais até hoje, porque eu assistia em um looping infinito aquele primeiro filme. O que é que a gente é? É exatamente isso, somos agraciados com Premonição 2. De longe, o melhor da franquia, mas de longe. Mas em compensação, ele tem uma das cenas de abertura mais icônica de toda a franquia. Quem é que não lembra daquela cena maravilhosa do caminhão de madeira que dá início a tudo? Ela é simplesmente magnífica e é muito lembrada. Talvez um tanto quanto explosões demais, sim, talvez, mas ela é emblemática. Isso a gente não pode tirar. E mais uma vez, o elenco aqui, ele é tão descartável quanto a fita de VHS para a geração atual. Embora não se descarta, porque é uma preciosidade a fita de VHS. Mas, como toda a saga Premonição, a estrela sempre é ela, a magnífica, a Dona Morte. E aqui somos presenteados, acho que com os enredos de morte mais sem graça. Como, por exemplo, aquele início onde o carinha lá que ganha na Mega Sena, ele joga o macarrão, aí acontece tudo lá, ele cai, e a escada cai assim, ó, a 1 centímetro do rosto dele, mas literalmente ela atravessa. Então você fica assim, que Dona Morte não trabalhou muito bem dessa vez, ou será que sim? E é nesse emaranhado de coisas que Premonição 2 nos apresenta que a gente acaba sendo apresentado a primeira hipótese de como sobreviver a Dona Morte, que é o quê?
somente uma nova vida pode quebrar o ciclo. Basicamente, alguém que tinha que morrer, morre, mas vai trazer de volta. E é basicamente isso que acontece em Premonição 2. E guarda essa informação, porque no último filme da franquia, ela vai ser primordial. E como já estamos acostumados, tudo aquilo que é sucesso e que faz dinheiro, Hollywood quer farmar em cima. Estão errados? Até certo ponto. Mas somos presenteados com Premonição 3. Que pra mim também é um dos melhores, modéstia à parte, a minha opinião. Porque ali a gente volta tudo de novo com aquela mesma historinha de ser apresentado. Há um acidente que vai matar uma penca de gente e uma pessoa vai ter uma premonição e vai salvar. E depois aquilo vai acontecendo em cadeia. Só que esse, meu querido, a gente é apresentado a toda essa catástrofe em um parque de diversão. Se você já tinha aquela pequena fobiazinha de andar em uma montanha russa, esse Premonição vai elevar a tua fobia à 15ª potência. E sim, a sequência de mortes ela continua criativa. Afinal, temos aquela icônica cena das câmeras de bronzeamento. Só que é aqui que a fórmula começa a dar os seus sinais de cansaço. Os personagens são menos carismáticos, as reviravoltas são mais previsíveis. E bom, até a Dona Morte parece estar cansada, porque parece que ela liga o piloto automático e só vai. Ainda assim, é um quanto divertido. Do jeito errado, mas divertido. Eu chegaria a dizer que é quase um guilty pleasure, mas com aquele cheirinho de laque, sabe? Mas aí, adivinha só, chegamos ao fundo do poço. Pior filme de toda a saga. Premonição 4. Sabe quando a gente estava começando a ter no cinema aquela revolução do 3D? E eles acharam que fazer um filme com cada milésimos de segundo de coisas voando na sua cara seria legal? Só que não. Porque eles usam isso como uma artimanha de tentar esconder o roteiro preguiçoso, personagens mais sem graças e mais chatos do que todos os restos da franquia. E pasmem, adivinha só, eles falham, mas falham miseravelmente. O filme parece um jogo de minigolf sangrento, as mortes são bem exageradas, os personagens não têm carisma nenhum, e a história é uma sequência de acidentes montados por um estagiário da Dona Morte em seu primeiro dia. Dona Morte resolveu tirar férias e falou: cansei dessa palhaçada. Cuida você, estagiário. Tá vendo? Marshmallow também acha. A voz da experiência, eu falo pra vocês. Ó. Ele tá dizendo, Premonição 4 é o pior filme da saga. Por mim, deveria ter excluído ele da existência do universo. Aquela cena inicial do autódromo, ela até tenta impactar, mas ela falha miseravelmente em níveis tão estrombólicos, com efeitos especiais tão mal feitos e aquele 3D vagabundo enfiado no meio da tua fuça, que você, no início do filme, você já não quer mais assistir. Se convenhamos, de todos os inícios, esse é o início mais chato. Porque quem gosta de assistir aquela busanfa daquele autódromo com um monte de carros dando círculos e mais círculos? Terminando isso, obviamente que a franquia não ia parar. O que é que ela faz? Ela me lança Premonição 5. E ela salva, finalmente, a dignidade da franquia, que foi completamente perdida com Premonição 4. Ou pelo menos ela dá uma tapeada ali, né? Porque a sequência de abertura na ponte, ela é tensa, ela é bem dirigida e com efeitos que não ofendem a sua retina, porque foi usado na dose certa e moderada. Os personagens, eles continuam descartáveis, sim. Mas agora a gente tem um plot twist bem genuíno no final, sabe? Que conecta o filme diretamente ao início do primeiro, transformando tudo num ciclo temporal um tanto quanto macabro e sádico da Dona Morte, que ela não fosse antes, mas aqui fica mais ressaltado. É como se depois de 4 filmes, ignorando completamente lógica e coesão, eles tivessem decidido tentar fazer algo bom. Claro que ainda temos momentos bem ridículos, isso está sempre presente na franquia, o que de certa forma torna ela até gostosinha de se assistir. Mas honestamente, nesse ponto, já faz parte do charme dela, como eu falei. É uma despedida perfeita para uma franquia que nunca quis ser levada a sério, mas que sempre foi levada a sério demais. Eu falei despedida? A Jovem Gafanhoto não foi uma despedida, porque no ano de 2025, adivinha só quem apareceu nos cinemas. Premonição 6, Laços de Sangue. Se você quer saber um pouco mais sobre o filme de 2025, vou deixar aqui o vídeo que eu fiz, a autópsia de Premonição
2025, né, do Premonição 6. Confere lá, ó, que vale muito a pena. Se você é apaixonado por essa franquia, comenta aqui, porque eu, modéstia à parte, acho ruim um filme, acho bom outro, mas eu assisto todos porque me diverte, porque eu gosto. Sim, eu gosto daquele terrorzão bem slash, daquela coisa bem na sua cara, daquele coisinha de filme bem clichê. Amo, adoro, me divirto, passo raiva? Sim, mas eu gosto. Se você gosta, comenta aqui. Fala pra mim qual deles você mais gostou, qual você achou pior de todos. E não esquece de se inscrever se você não for inscrito, de deixar aquele like marotésimo, porque ajuda bastante o canal. Compartilha com todo mundo, não deixa de ativar o sininho, porque aí você sabe sempre que tem vídeo novo. Lembrando que estamos aí, ó, 2 vídeos por semana, tá? Ainda não fixei os dias, mas temos 2 vídeos por semana. Pelo menos um resumo, ou de uma saga, ou de um filme que eu assisti. E temos também o quadro de autópsia, que é quase um assiste comigo, porque eu conto do começo ao fim do filme que eu assisti, ou da série. Se você curte esse tipo de conteúdo, papoca o like, se inscreve e não deixa de compartilhar esse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço do meu lugar do mundo e tchau!